Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a simbologia, por que não dizer o significado do número 40 ali na Bíblia. Pessoas que conviveram sobre determinadas situações em 40 dias, 40 anos, porque o número 40 significa uma preparação, um fortalecimento, por que não dizer uma superação que a pessoa consegue após os 40 dias ou os 40 anos. Nós vamos ver algumas histórias de algumas pessoas que tiveram experiência com os 40 dias ou 40 anos. Vamos começar com Noé. Deus apareceu a Noé e disse: Noé, faça uma arca. Faça uma arca que eu vou mandar um dilúvio. E quando a arca estiver pronta, você vai colocar a sua família dentro dela e alguns casais de animais. E Noé começou a fazer a arca. Deus deu todas as instruções, o tamanho, a largura, a altura, tudo como se deveria ser feito aquela arca, que ele ia mandar um dilúvio. As pessoas não acreditavam. E Noé começou a fazer essa arca e dizia às pessoas: olha, Deus vai mandar um dilúvio. E por coincidência fazia algum tempo que não chovia naquela região. E Noé dizia: vai vir um dilúvio, estou fazendo uma arca. E as pessoas não acreditavam. Noé passou aproximadamente 100 anos construindo essa arca, uma arca muito grande para colocar muitos animais ali dentro e a sua família. E quando a arca estava pronta, Noé disse: olha, a arca está pronta. E aí Deus pediu que Noé entrasse dentro da arca com a sua família e alguns animais. E aí Deus mandou um dilúvio. O dilúvio, muita chuva, durou 40 dias com 40 noites. Tempo suficiente para matar toda aquela humanidade que estava mergulhada no pecado. E agora estavam mergulhadas na água e morreram todos afogados. 40 dias de chuva. 40 dias. E Deus disse que ia mandar o dilúvio e mandou. Então, nós vimos aí que 40 dias e 40 noites foi o tempo suficiente para Deus exterminar toda a humanidade que estava no pecado. Deus livrou somente Noé, sua família e alguns animais. Vamos falar de outra pessoa agora com 40 anos. Moisés. Moisés foi criado pela filha do faraó durante 40 anos. Moisés foi criado como um príncipe. 40 anos sendo criado, educado como um príncipe. E depois Moisés precisou sair dali do Egito. Passou 40 anos constituindo uma família ali, criando ovelhas, se preparando para Deus um dia também o procurar. E quando Moisés tinha 80 anos, Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, eu quero que você vá livrar o povo ali do Egito, do cativeiro. O povo estão ali como escravo. E Moisés disse: logo eu. Deus: sim, é você que eu quero. E Moisés foi. Depois, quando Moisés tirou aquele povo ali do Egito, Moisés passou 40 anos peregrinando com aquele povo, andando no deserto, nas montanhas. 40 anos andando com aquele povo, o povo reclamando, cobrando, se maldizendo. Então você veja aí que a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. 40 anos criado como príncipe, 40 anos constituindo ali uma família e depois 40 anos ali no deserto com aquele povo. E Jonas, vamos falar agora de Jonas. Quando Deus chamou Jonas para pregar ali numa cidade de Nínive, uma cidade também pecaminosa, uma cidade que o povo estava mergulhado no pecado.
E Deus pediu a Jonas: vá, Jonas, vá ali em Nínive. Logo de início, Jonas quis se esconder de Deus, fugiu, queria ir para outra cidade, para Tarsis. Mas Deus disse: eu quero você em Nínive. E Jonas foi para Nínive, talvez contra a vontade dele logo no início, né? Mas depois ele viu que Deus quer que a gente esteja onde Deus quer. E Deus colocou Jonas ali em Nínive para evangelizar aquele povo. E Jonas evangelizou aquele povo. Jonas dizia para o povo, sabe o quê? Olha, se vocês não se converterem do mau caminho, daqui a 40 dias, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E foi exatamente 40 dias que todo aquele povo se converteu dos maus caminhos e se converteu a Deus. 40 dias. Então a gente vê mais uma vez que os 40 dias de preparação para o povo realmente entender que não poderia estar nos caminhos errados, mas sim nos caminhos de Deus. Foram 40 dias. E foi isso que Jonas disse: se daqui a 40 dias vocês não se converterem, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Jonas não pregou: olha, Jesus te ama, Deus te ama, Ele quer te salvar. Não, a mensagem de Jonas era essa: se vocês não se converterem, daqui a 40 dias, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E ali foram 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, a população todinha de Nínive se converteu a Deus. Se converteu dos maus caminhos. Outra pessoa foi Elias. Elias, depois que teve uma grande vitória, derrotou ali 450 profetas de Baal. Elias derrotou aquele povo, mas aí diante da ameaça de Jezabel, ele teve medo. Ele fugiu da presença de Jezabel, com medo das ameaças de Jezabel, uma mulher má. Mas Elias teve medo, Elias fugiu. Elias comeu um pão, um pouquinho de água e saiu andando. Elias andou 40 dias, com aquele pão que ele comeu, ele andou 40 dias. E aí ele chegou numa caverna e quis se esconder lá. E Deus disse: saia dessa caverna, seu lugar não é esse. E Deus tirou Elias ali da caverna. Depois que ele andou 40 dias, né? Agora, para encerrar, vamos falar de Jesus. Jesus, quando foi batizado, assim que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E Jesus passou ali 40 dias e 40 noites no deserto, 40 dias, se preparando, né? Que Deus sabe de tudo. E aí o diabo apareceu para Jesus e tentou Jesus 3 vezes. Mas Jesus estava ali preparado. Ele não se dobrou diante do diabo. O diabo dizia assim: olha, você está com fome, 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pão, você tem poder para isso. Jesus: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Então Jesus passou 40 dias ali no deserto, aí teve fome, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e o diabo não pode ir contra Jesus. E Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou e depois passou 40 dias. Morreu, ressuscitou e passou 40 dias. 40 dias aqui na terra, preparando o povo, dizendo ao povo que ele tinha ressuscitado. Apareceu para Maria Madalena, foi a primeira mulher que ele apareceu. Depois apareceu para Pedro, para Tiago, para uma multidão de pessoas, mais de 500 pessoas. Jesus apareceu para os discípulos, apareceu para Pedro. Então, Jesus ainda passou 40 dias. Deu aquela comissão para o povo, para os discípulos: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ainda passou 40 dias depois que ressuscitou e depois ele subiu para estar ali ao lado do nosso Pai que está no céu. 40 dias é isso, 40 anos é isso. Moisés teve a vida dele dividida em 3 etapas: 40 anos como príncipe, 40 anos constituindo a família e 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias ali
e teve fome ali no deserto. Então eu quero mostrar a você que 40, simbolicamente falando, significa preparação, fortalecimento e superação. É esse o número 40 na Bíblia. Que Deus nos abençoe. E o povo de Deus diz: amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser e nos permitir.